Sentamos, sim, e aqui a coisa flui, tá, gente? Então, assim, eu já vou começar chegando, Lise. Antes mesmo da apresentação, eu queria que tu dissesse pra gente quando tu te descobriu negra. Olha, Onília, eu sou uma pessoa negra de pele escura. Então, acho que até poder realizar as coisas, acho que a gente está falando aqui, primeiro eu queria agradecer todo mundo, o time da Nau, equipe, Onília, o Dabá pelo convite. Para mim é realmente muito significativo passar o 20 de novembro na minha terra. Acho que a pandemia está sendo meio que esse de volta para a minha terra, depois de 8 anos morando em São Paulo. Eu me descobri negra pela primeira vez. Eu acho que a gente tem a parte afetiva de ter uma família preta, uma família conectada com o samba, uma família conectada com a militância, que é a parte boa de descobrir a gente enquanto poder, enquanto potência, e tem a hora que a sociedade nos descobre preta, que foi dentro do ambiente escolar. E eu falo que para populações subrepresentadas e minorizadas, a escola é um mecanismo de opressão e tortura. No sentido de que a primeira vez, eu sempre fui bolsista em escola particular, e não ser convidada para um aniversário, porque eu era uma criança preta, é um momento que, por mais nova que eu fosse, foi muito marcante. E eu acho que cada vez que a gente evolui, e as pessoas falam que quando a gente evolui socialmente, começa a ganhar mais dinheiro, a cor não faz diferença, não é verdade quando a gente é uma pessoa, se é uma mulher preta de pele escura. Então, toda vez que eu vou pegar avião, a sociedade faz questão de me lembrar que eu sou preta. Toda vez que alguém questiona se eu estudei ou se eu mereço estar naquele lugar, a sociedade me descobre preta. Então, o racismo ele é muito perspicaz, adaptativo e seletivo. E aí eu contemplo todas as nuances, pessoas negras também de pele clara, nesse questionamento que a sociedade nos faz. Perfeito. Agora vamos voltar aos protocolos. Conta um pouquinho pra gente, Lise, toda a tua potência. Pode dar um carteiraço no pessoal aí. De que caravana você vem? Eu não tenho todo o tempo do mundo, infelizmente. Peço desculpas, eu vou ter que fazer que nem a Rachel ontem no jantar, porque eu vou me embora. A Cris falou muito da ancestralidade, né? Então, eu sou uma pessoa que se vê, né? Eu sou uma filha de Ançã Cumbará. Então, eu sou uma pessoa do movimento, da rua, da comunicação. Eu sou a filha da Rose e do Ney, da Rosemar Lemos, da professora, doutora Rosemar Lemos e do Claudinei Lemos, uma professora e um bombeiro, que sempre me trouxeram essa potência. Eu sou irmã do Renan, eu tenho um irmão 8 anos mais novo, que me faz aprender sobre outras gerações, e eu sou casada com o Max, um homem branco que também me ensina sobre os mecanismos dos privilégios e como eu posso encontrar bons aliados na jornada. Eu sou nascida e criada em Pelotas, uma torcedora ávida do Brasil de Pelotas, que infelizmente está matematicamente rebaixado para a Série C, mas isso é só uma questão, é um probleminha que a gente teve no meio do caminho. Me deu vontade de bater palmas. Pelo menos anima, né? Eu fiz direito, e muito mais por necessidade do que por uma escolha. Eu queria fazer psicologia. Eu acho que saúde mental é algo que a gente tem que falar enquanto pessoa preta, que a gente tem um histórico de saúde mental, e considerando que há menos de 200 anos a gente está livre, para uma plateia preta eu normalmente não tenho que fazer isso, mas para as pessoas brancas, ontem eu estava fazendo uma palestra, vocês têm que realizar que a gente tem mais tempo escravizado que livre. E isso é muito doloroso no sentido de trazer as questões da meritocracia. Então, eu não pude fazer psicologia porque eu não tinha dinheiro para pagar. Então, eu fui fazer direito porque era a única que tinha na federal, próximo ao que eu queria. E no direito eu descobri educação em direitos humanos, me apaixonei por poder ajudar professores a tratar com racismo, para evitar situações que eu vivi, que meu irmão viveu, que os meus primos viveram, porque a escola tem esse lugar. Vou fazer um atalho, vou tentar tornar curto. No final da faculdade eu fui morar na África, fui morar em Moçambique, porque, de novo, a gente sempre aprende a história sobre a ótica do outro. Então, veio no navio, é escravizado, não contribui nada, não tem sabedoria, não tem arte, não tem cultura. É assim, olha, e 13 de maio acabou e os imigrantes vieram, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Ir para Moçambique foi, ao mesmo tempo, bom para eu descobrir a minha origem, para viver a África. Foi
um choque cultural para desmistificar essa coisa que a gente tem da diáspora africana, que tudo vai ser lindo, a volta às origens, porque tem uma questão de gênero muito grande. A questão de ser uma pessoa trans era criminalizada até 2013, quando eu morei lá. A questão de gênero, de mulheres serem vistas como objetos, uma política de dote, de não ter mulheres como grandes líderes na sociedade, mas me tornou uma pessoa muito melhor. E quando eu voltei para o Brasil, eu sabia que eu queria uma vida corporativa em vendas em São Paulo. Acho que o Rio Grande do Sul, eu tinha aquela postura ainda de... na verdade, eu falava abertamente que eu só voltaria morta para Pelotas num caminhão de bombeiro, que ia ser um evento belíssimo e ia parar a cidade. Sou uma pessoa bem-humorada. Enfim, na pandemia eu voltei e fiz as pazes com a cidade. E eu fui... E a única coisa que eu tive sempre são as pessoas que eu conheço. Eu sempre conheço alguém, conhece alguém, conhece alguém. E foi assim que eu fui parar no mundo corporativo. E o primeiro choque foi que eu fui perguntar para as pessoas se outra mulher negra tinha habitado aqueles espaços. E a primeira resposta foi: não, a gente não lembra. A gente nunca falou sobre isso. Como assim a gente nunca falou sobre isso? E eu, filha de militante, assim, tremendo. Então eu realizei que, se não a primeira, fenotipicamente, eu fui uma das primeiras mulheres negras contratadas na Microsoft no Brasil em 30 anos. E como que... E todo mundo fala: nossa, parabéns, parabéns pelo quê, gente? É muito chocante. Então eu comecei a fazer movimentos para despertar o mundo corporativo para pessoas que são de fora do eixo Rio-São Paulo, porque também a gente acha que só existe sabedoria ali naquela ponte, para mulheres pretas, para jovens, nesses cargos de liderança. E aí, nesses últimos 10 anos, eu tenho trabalhado, então eu co-criei a Rede de Profissionais Negros, que foi o primeiro coletivo focado em pessoas negras no ambiente corporativo. Eu fui para o Mulheres do Brasil co-liderar o Comitê de Igualdade Racial, onde eu conheci a Mariana também e outras pessoas, com a Luísa Trajano. E agora, durante a pandemia, nessa minha volta, eu co-criei o Conselheira 101, que é uma iniciativa focada na inserção de mulheres negras em conselhos de administração, que até agosto de 2020, que foi quando a Cris Pinheiro e a Rachel entraram em conselhos, a gente não tinha nenhuma mulher preta num conselho de administração numa empresa de capital aberto nesse país. Então, acho que quando a gente fala de afronta e de afrontalks, as pessoas falam que eu sou afrontosa, mas eu gosto muito de pensar que é meio Angela Davis, né? Eu não estou aceitando as coisas que eu não posso mudar, eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. Então, acho que o meu papel muito na sociedade é mudar as coisas que eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar que não tenha gente do Rio Grande do Sul nesses espaços, eu não posso mais aceitar que não tenham mulheres negras no ambiente corporativo, e eu não posso mais aceitar que as coisas sempre sejam do mesmo jeito. Estou empolgada hoje. Você falou sobre a questão financeira, né? Que não importa a quantidade de dinheiro que a gente ganhe, o posto que assume. E eu sou mãe, e eu sempre fico pensando muito sobre isso, assim, o que eu estou fazendo na Odabá, por que eu estou me dedicando tanto? E é muito sobre o meu filho, sobre ele não passar o que nós passamos na escola, em vários lugares. Só que às vezes também tem uma sensação de que a gente está correndo atrás de espuma, né? A gente enxuga gelo todos os dias e ali na esquina uma pessoa vem e nos agride, seja com um olhar, seja com uma postura. Como é que tu vê o futuro disso? Como é que tu acha que a gente pode construir esse lugar diferente para os nossos filhos, para essa gurizada mais jovem que está aí? Eu fico pensando, eu não tenho filhos ainda, mas eu construo esses espaços. Eu discuti isso muito com a Natália Cabral, que trabalha no Facebook, foi uma das primeiras mulheres negras no Google. E ela fala: Liz, às vezes quebrar o teto de vidro, tu te machuca com os estilhaços. E a gente que é pioneira nos espaços deve me entender. Não é uma coisa muito fácil chegar num ambiente que sempre funcionou do mesmo jeito há séculos e dizer que ele não funciona mais. Tem dias que realmente eu quero desistir. Tem dias que eu acho: por que eu não vou ser vendedora, ser que nem as outras pessoas, ganhar um monte de dinheiro, viajar para o exterior e deixar essa missão e não pensar em mais ninguém. Mas por outro lado eu penso, se alguém tem que meter o pé na porta, que seja eu, porque eu sei que eu vou segurar para outras pessoas entrarem. Então, acho que o que me motiva no dia a dia é que eu tenho a garantia de que eu não vou estar sozinha naqueles espaços. A garantia que eu estou incentivando para que outras pessoas consigam seguir. Sob a minha perspectiva de futuro, quando eu comecei a trajetória de diversidade e inclusão nesses ambientes privados, eu sou uma pessoa ansiosa. Diagnosticada, está tudo certo. Então, eu queria que tudo acontecesse em 10 anos, que esses 0,5 se tornassem 50% ou 37% de mulheres, e eu descobri que não ia acontecer. Então eu me tornei um pouco mais paciente de ir nesses curtos avanços e
entender o quanto a gente tem que ser estratégico nas mensagens que a gente coloca. No início eu falava diversidade, você tem que fazer porque é certo, porque é socialmente aceito, porque é importante. E eu vi que o meu interlocutor falava, nossa, parabéns, que missão linda, é mesmo. Quando eu comecei a falar, se você trouxer pessoas mais diversas, que são iguais ao público que você atende, que a população negra no país, se a gente pegasse financeiramente, gerava R$1 trilhão e estaria dentro do G20, que isso vai te trazer inovação, isso vai aumentar o EBITDA, isso vai trazer participação acionária, isso vai te trazer os melhores talentos. Aí o meu interlocutor falou, não é que faz sentido ajudar as pessoas negras? Então, acho que o grande aprendizado para o futuro é a gente, enquanto pessoas pretas, aprender a ser estratégico e entender que não são todas as batalhas que a gente tem que enfrentar, porque às vezes a gente se machuca e não vale a pena. Eu acho que primeiro a gente tem que se preservar e entender também o papel dessas alianças estratégicas, nos fortalecer enquanto comunidade, mas entender outras pessoas, porque às vezes no movimento a gente fica muito pregando para convertido. Então eu falo só com quem me escuta. E eles estão nessa camada que a gente não consegue subir. Então, acho que hoje eu tenho um papel de... O futuro vai ser feito por espaços que são plurais, que contemplam e que retratam um pouco o que a sociedade é da porta para fora. E o futuro, ele não vai ser mais individualista, ele não vai ser retratado num homem branco de 50 anos, que lidera grandes empresas, que foi CEO. Eu acho que cada vez mais ele vai ser mais plural. E o grande desafio, eu acho que, de pessoas como eu que trabalham com diversidade, vai ser a interseccionalidade. Porque quando eu sento aqui, eu não sou só uma pessoa preta, eu sou uma mulher jovem e negra, e eu falo em São Paulo, que não veio dos grandes centros, que não fez uma faculdade de tecnologia. Então, tudo isso constitui quem eu sou. E eu tenho que construir um espaço onde eu possa trazer essa plenitude e ser vocal nas coisas que eu acredito. Muito bem. Agora eu vou te incomodar um pouco, e eu acho que eu vou incomodar muita gente, na verdade, tá? A Cris comentou sobre o Oliveira Silveira, ele não gostar da questão dos casamentos interraciais. Ele tinha essa coerência, foi a palavra que ela falou. E sempre quando eu ouço isso, eu lembro de uma frase de uma amiga, que ela diz que mulher não palmita, que é o termo que o pessoal usa. A mulher preta, ela lida com a solidão da mulher preta. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho como é que funciona isso para ti, esse lado pessoal, tipo, os olhares, como é que a sociedade enxerga isso e como é que tu te sente a respeito disso? Nossa. Quando a Cris falou, eu fiquei... Eu tinha certeza, eu falei, a Onília vai me perguntar desse negócio. As pessoas são realmente muito curiosas, né? Existem teorias controversas, e acho que no meu tempo de militância, a gente tem que mostrar que nem todo mundo é igual e que nem todo mundo tem a mesma linha de pensamento. Existem pessoas que acreditam em relacionamentos interraciais, existem pessoas que não acreditam, e tudo bem, tem espaço para todo mundo. A gente também é aquela coisa, não, preto é tudo igual. Não, não é, e a gente não pensa igual. Eu acho que eu concordo com quem fala que mulher preta não palmita. Eu sofri muito com a solidão da mulher preta. E, fato curioso, a Rachel teve ontem. A Rachel sempre foi, para mim, uma referência corporativa. E eu brincava que eu ia ser meio Rachel Maia, porque para mim ela era uma mulher preta poderosa que não era casada quando eu conheci ela. Agora que ela vai casar. E eu já tinha um projeto, eu ia ter 50 anos, ia ser presidente de empresa, não ia ter namorado, ia ter uns gatos, no máximo isso, um cachorro, porque eu sou hétero, e porque ninguém me queria. Eu sempre fui... Gente, se a Thaís Araújo era preterida na escola, a Lisiane Lemos não vai ser? Então, ninguém queria namorar comigo, ninguém queria andar de mão comigo na rua, e eu aprendi a construir um escudo de que eu não precisava de um companheiro. E acho que a maturidade e nos meus votos de casamento eu falei para meu marido, eu tinha um planejamento belíssimo de carreira que veio aqui e estragou tudo. E o que eu acho assim, eu falo, a mulher preta, e a gente conversou sobre isso um pouco antes, ela merece ser amada, cuidada e valorizada. Não importa se é por outra mulher, por um homem branco, por um homem preto, se ela quer viver com um cachorro, se ela quer viver sozinha, se ela quer viver num poliamor. Eu acho que a gente tem tantas barreiras nessa sociedade, e eu entendo o pensamento de Oliveira Silveira na época que ele vivia, assim como eu entendo que a gente vai evoluindo e que talvez a minha opinião mude daqui a algum tempo. Acho que a gente tem que se permitir evoluir. Eu tenho uma opinião muito pessoal que eu preciso estar com alguém que respeite as minhas batalhas. E eu acho que o papel do Max, do meu marido, do meu companheiro, é muito engraçado.
Na foto da constituição da rede de profissionais negros, tinha 40 pessoas negras e ele lá no cantinho. Em todos os eventos que a gente vai de premiação, tem 30 pessoas negras e ele tira, ou ele está tirando a foto do pessoal e dizendo, não, tira aí que eu apoio. Então, eu preciso estar com alguém que reconheça, se orgulhe e apoie as pautas que eu acho importantes. Vai ser um relacionamento interracial? Não sei, mas acho que a vida da mulher preta é muito difícil. Então, a gente só merece ser feliz. Palmas para essa mulher, né, gente? Por favor. Nós somos uma entidade de afroempreendedores, como você sabe, e empreender é uma coisa muito complicada. E a gente vê movimentos institucionais de grandes empresas dizendo que vão consumir de fornecedores pequenos e tudo mais. Só que, de verdade, isso nunca chega na ponta. Isso nunca chega no pessoal que está ali na feira. Isso não chega até a gente. E aí isso parece muito um movimento para inglês ver, como se diz. Então, eu fico pensando, as pessoas pretas que estão lá, que já estão com a caneta, como é que está essa batalha? Como é que a gente faz isso virar? O que você vê que está acontecendo de fato, que é verdade e que vai impactar um pouco mais a base dos afroempreendedores? Ela só está fazendo umas perguntas assim, né? Meu Deus, como é que eu vou sair desse negócio? Não, vai dar tudo certo. Me deram o microfone, eu estou aqui. É gradual, Anília. Eu vou falar de quem está da porta para dentro. Na grande maioria das companhias, a gente é 1% da força. No máximo 5%, considerando operacional. Se vai para alta liderança, a grande maioria, entre pretos e pardos, não passa de 7%. Então, quando a gente fala que tem o poder da caneta, não é bem assim. Eu vejo um crescimento de pessoas negras em cargos de liderança de 2010 para cá grande, porque as empresas entenderam que não tem outro caminho, mas ao mesmo tempo, para mim, o maior desafio é dizer, não é um programa de trainee, não é um programa de estágio que vai nos salvar. São outras formas fortalecendo os empreendedores. Existe um desafio pelo lado do empreendedor, que é a formalização e a questão financeira. Então, às vezes, eu já passei por isso, a gente quer cadastrar um afroempreendedor e ele não tem um negócio formalizado, ele não tem a documentação que está colocada, então eu tenho um trabalho também de educação. Existem vários movimentos, mas eu entendo que as grandes empresas, como quem cuida desses fornecedores ainda não é uma pessoa negra, que entende as particularidades, a grande maioria, se vocês forem ver, de empresas que fazem ações afirmativas são multinacionais, e as decisões não são tomadas no Brasil, que é um problema que a gente tem também. Então, eu acho que, enquanto comunidade preta, número 1, caminho, formalização, a questão de marketing, a questão de interação, de networking, que é algo que a gente faz muito bem entre nós, mas não faz junto com essas grandes empresas. Quais são os espaços que a gente está? Quais são os diálogos que a gente está construindo? Como que a gente está puxando eles para fazerem parte disso? Que é algo que a gente tem que construir melhor. E por parte das empresas é ser um pouco mais, eu falo, vocal e intencional nas ações. Porque tem muito disso que está falando em inglês, nós somos uma empresa diversa. O que você está fazendo de verdade, assim? E aí vem o papel da sociedade questionar essas empresas. O que você está fazendo? Isso é realmente justo? E reconhecer aquelas empresas que estão fazendo coisas boas. Então, vou dar um exemplo que para mim está muito marcante, né? Porque eu sou muito próxima do Magazine Luiza, que está dando cashback de 100% hoje em livros escritos por escritores negros. Isso é uma ação afirmativa valorizada. Você tem o Shopee no Brasil, está fazendo agora programas especiais para empreendedores negros, baixando níveis de taxa para que eles consigam ter uma presença digital maior. O Google faz o Cresça com o Google e lançou para mulheres negras na última semana uma certificação especial. Então, existem empresas, mas a gente tem um desafio principalmente de empresas brasileiras para começarem nessa jornada. Que é o mais incrível, né? Não faz sentido. Né? É absurdo, né? Gente, eu vou parar de deixar a Lise desconfortável e vou passar o microfone para vocês. Quem é que tem aí uma pergunta? Quem quer fazer algum questionamento, a Lise? Gostaria de compartilhar que o meu favorito é Belo. Não precisa perguntar. Eu vou levar o microfone aqui até vocês. Quem é que...
O Dirceu sempre quer perguntar. Gente, eu vim do reino tão distante, ninguém vai perguntar nada. Ela me obrigou, ela está intimando todo mundo hoje, né? Mas não por falta de vontade, é que a tua fala foi super clara, contundente. Então, parabéns, obrigado por estar ajudando a gente a construir cada vez mais o Odabá aí. Eu tenho uma pergunta com relação parecida com a linha que a Ornília trouxe. O que a gente sente que existe um caminho que eu não sei se já está consensado nas empresas, que às vezes quando a gente fala de construção de negócios, né, daquele do MVP até a escala, a maioria dos negócios negros não estão, né, nesse processo, a começar lá pela condição que a gente começa, na grande maioria, com uma opção de não por oportunidade, sim por necessidade, e por aí vai. Eu sou da área da tecnologia, então, felizmente, eu tenho esse contato com as empresas demandam o que eu faço, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que poderia ser feita uma ação mais voltada às cadeias produtivas das empresas. E aí, abrir uma oportunidade. Essa é uma estratégia, inclusive, nós aqui do Odabá estamos desenvolvendo. Como é que tu vê que isso é uma porta efetiva? Como é que tu vê que isso pode ser mais desenvolvido nos negócios, nas empresas? E como é que tu acha que a gente poderia ter alguns hacks para trabalhar nesse sentido? Hein? Eu acho que sim, é um caminho, mas aí entra o papel de organizações como o Odabá para fazer essas facilitações, porque os conglomerados são muito complexos e um dos choques que eu tive, não esqueçam que eu sou filha de funcionários públicos, eu não sei qual é o tipo de investimento, eu não sabia, né? Não sabia fazer uma apresentação de negócio, não sabia o que era um balancete, não sabia o que é uma demonstração de resultados, não sabia fazer um pitch de 5 minutos, que são coisas que pessoas não negras sabem desde o início, já aprendem literalmente na faculdade. Então, eu entendo que associações como a Odabá, como a Afrobusiness, como o movimento Black Money, servem desses conectores para conseguir adaptar esse tipo de linguagem e para fazer as adaptações que os negócios precisam para fazer esse caminho. Assim como para pessoas físicas, a gente precisa de organizações, vamos dar exemplo, o Empodera, Empregue Afro, a própria consultoria da RM da Rachel Maia, que prepare as pessoas negras para irem para essas entrevistas, porque existe um código não escrito do mundo corporativo de networking, que é uma das coisas que eu tento fazer, que é burlar e colocar mais gente preta para sentar nessa mesa e tomar decisão, porque essas decisões de cadeia produtiva não são tomadas em espaços que nenhum de nós até agora está. Perdeu o sinal, está muito longe. Vai ter que vir na frente, Ana. Ela nem gosta, ela veio toda brilhando hoje. Shining. Vai dar tudo certo. Aí eu estava quietinha ali no meu canto, a Onília foi me incomodar. Lise, parabéns. Na verdade, a primeira coisa que eu preciso te dizer é te agradecer, né? Eu quero mais do que fazer uma pergunta, dar um depoimento. A Lise é dessas pessoas que realmente abre portas, é uma pessoa que não quer estar sozinha nos espaços, né, onde ela conquista e onde ela vê oportunidades para incluir outras pessoas. E esse depoimento é por uma vivência que eu tenho de um grupo que eu entrei por convite, por indicação da Lisiane, que é o Conselheira 101, que tem justamente esse propósito, né, de trabalhar com a inserção de mais mulheres nos conselhos de administração das empresas. Exatamente esse espaço onde nós somos lá um dígito muito, muito, muito pequeno. E ao entrar na primeira turma, né, de formação do Conselheira 101, eu pude perceber o poder da Lise em âmbito nacional, o poder que ela tem de mobilizar, de articular, e tudo isso nos inspira muito, né? E nesse ano nós já conseguimos
abrir espaço, e é um grupo muito dominado, né, Lise, por São Paulo, Rio de Janeiro, pelas meninas ali do Sudeste, região Sudeste, muito forte. E esse ano nós já conseguimos abrir espaço para mais negras gaúchas, né? Inclusive ligadas ao nosso grupo da Recon, que depois vai se apresentar aqui. Mas tem uma coisa, Lise, te acompanhando pelas redes sociais, que eu queria te perguntar, que me deixou muito intrigada e curiosa, que você falou essa semana sobre como você administra o seu tempo e que você usa ferramentas tecnológicas, né? E eu fiquei muito curiosa, né? Então, aproveitando aqui que nós estamos numa mentoria coletiva, eu quero que tu nos ensine essa administração do teu tempo. Quero também já aproveitar para parabenizar o Onília aí pela condução, né, do trabalho todo e por nos brindar nessa tarde com um momento tão especial. Obrigada. Eu tenho 4 empregos. Eu sou CLT, eu sou professora, eu sou consultora e eu dou palestra também. Ponto importante, eu não tenho animais não, na verdade eu tenho uma cachorra que mora com a minha mãe, Beyoncé, e tem as plantas que ficam na minha sogra, porque agora eu não tenho mais casa. Mas acho que nessa gestão de tempo, eu aprendi a delegar muita coisa. Então, eu até fiz um post no LinkedIn que eu tenho uma assistente virtual, existem serviços, porque eu achava que secretária era coisa de gente rica. Eu achava, meu Deus, pessoa rica, fala com a minha secretária. Mas existem pessoas que fazem isso por hora e muita gente que precisa de um emprego e que às vezes se diz que é a pessoa que resolve, marca médico, exame. E agora a Cláudia, que me ajuda, marca para toda a família. Inclusive, meu pai e minha mãe ficaram folgados e ficam mandando mensagem para a Cláudia e quem paga sou eu. A Cláudia cuida da minha agenda, a Raquel me ajuda com redes sociais. Então, caso vocês não vejam, todos os dias às 9 da manhã é a hora que um post sai no meu Instagram. E eu estou trabalhando porque eles são automatizados. Mas as mensagens sou eu que respondo e os likes e coraçõezinhos sou eu que mando, tá? Não é a Raquel. Ela só faz os posts. Então, a Cláudia cuida da agenda, a Raquel cuida de redes sociais, eu tenho uma agência que cuida das minhas palestras que eu não faço em horário comercial e eu não repito o tema de palestra porque eu acho um saco aquele palestrante que aperta um botão e ele usa sempre os mesmos slides. Eu acho que a experiência tem que ser legal, né? Porque senão eu não faria isso. É de verdade. A minha aula eu só dou uma vez ao ano. Mas eu venho aqui e dou 6 horas de aula. E aí eu fico cansada, mas eu gosto muito dos meus alunos. E aí eu respondo perguntas. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente, às vezes, acha que a pessoa faz um monte de coisa e ela realmente não faz tanta coisa. Mas realmente, eu durmo pouco. E eu gosto também. Existem coisas que são muito importantes para mim. E eu falei que a minha família é. E a minha prima está aí, daqui a pouco ela vem aqui mediar. Ela, Viviane, minha prima. E a Viviane tem uma missão muito importante, que é a única pessoa que conversa comigo às 6 horas da manhã no WhatsApp, que é a hora que a gente acorda. Então, eu vou para a academia às 7, porque isso é uma coisa que a gente... Se alguém vier e te pedir um dinheiro para pagar uma conta de luz, vai tirar de onde não tem. Mas se é para cuidar do teu corpo, investir no teu intelecto, não vai fazer, porque o outro sempre tem prioridade. Então, a gente que trabalha com o intelecto, que é dono do nosso próprio empreendimento, cuidar da gente é muito importante. Então, eu tento fazer exercício, eu tento ler alguma coisa, eu delego muita coisa e, às vezes, alguns pratinhos quebram no meio do caminho. Então, ontem eu tomei uma puxada de orelha da Rachel, porque eu não respondi um e-mail da assessora dela. Eu falei, não deu, não tinha tempo, tem que trabalhar. Então, acho que a gente também ser compreensivo que a gente não vai conseguir fazer tudo e que a gente não precisa fazer tudo. E às vezes eu sou muito honesta com os meus seguidores, falar, gente, eu tenho que trabalhar, não dá, eu não fico 24 horas fazendo isso. Também é uma parte, assim, mas acho que de delegar todas essas coisas, entender esses ciclos também é uma parte importante. Perfeita. Lise, está chegando não, a né, hora. amiga? A perfeição para mim é relativa, tá? Quando a gente tiver tempo eu explico. Tá perfeito do jeito que está sempre, tá? Então, como está chegando a tua hora, deixar uma mensagem para o pessoal, já te agradecendo muito, 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 que a gente pegou, ela veio só para o jantar, gente, a gente foi lá e trouxe ela para o palco. Vocês verem que o Odabá é bafo, confusão e gritaria, né? Eu vim só para o jantar, estava belíssimo, maravilhoso. Espumante a rodo, me diverti bastante. Acho que a mensagem final, primeiro eu quero agradecer a todos vocês. Vocês podiam estar fazendo outras coisas muito mais interessantes do que ficar me assistindo num sábado à tarde, falando sobre as coisas que a gente acredita. Eu acho que eu realmente acredito que eu acho que é uma missão que me deram de abrir essas portas para as outras pessoas,
mas eu também entendo que cada um de nós é um pedacinho dessa cadeia. Então, acho que é muito mais um pedido para que cada um de vocês ajude outra pessoa, ajude o empreendedor negro que está aqui, que seja, se não tem grana, uma palavra amiga, compartilhando na rede social o negócio do cara, alavancando outras pessoas, fazendo uma mentoria, conversando mesmo, dizendo, eu sei que está difícil, mas a gente está junto. Porque eu acho que o que a gente tem de mais valioso enquanto comunidade preta é esse eu sou porque nós somos. É garantir que o nosso ego, garantir que a gente não seja mais importante do que a comunidade. Então eu acho que se eu sou bem sucedida hoje, e eu acho que tudo que a gente faz a gente ganha em dobro, é porque eu realmente fico mais feliz com a conquista do outro, quando eu vejo a Ana, a Elaine, a Eliane, a Viviane, final mesmo nome, né? Mas quando eu vejo que a Roberta Anchieta, que no dia que ela entrou, ela foi a primeira conselheira fiscal da Ânima Educação, que é um dos maiores grupos educacionais que tem no Brasil. A Roberta me mandou flores em Pelotas para dizer, eu nunca pensei em ser conselheira, e se não tivesse me ligado e me encorajado, eu não teria mudado a minha vida, dos meus filhos e possivelmente a dos meus netos. É isso que eu quero fazer no mundo. Mas não é a Lisiane que tem que fazer, cada um de vocês pode mudar, que seja a vida dos primos, dos tios, de todas as pessoas que estão à volta, e que seja alavancando empreendedores, grupos de afroempreendedores, associações, é assim que a gente vai longe. Vou pegar meu avião. Gente, esse momento do Afrontalk são um dos que eu mais gosto, assim, porque a gente é invisível, né? A maioria do tempo a gente não conhece os pretos de sucesso, só jogador de futebol, pagodeiro, o pessoal das novelas, mas tem pretos no dia a dia que conseguem ascender em carreiras que normalmente a gente nem imagina, a gente nem sonha. Então, esse momento do Afrontalks é o momento de afrontar a invisibilidade. A gente precisa andar mais junto, a gente precisa ouvir mais as nossas histórias de sucesso.